Olá, muito bem, sejam bem-vindos aqui ao canal Graça e Paz. Eu sou o pastor Luciano Ponciano. É uma alegria muito grande poder compartilhar com você mais uma bênção, da palavra de Deus. Nós estamos falando durante estes dias a respeito de como lidar com o sofrimento e hoje nós chegamos na segunda parte. E o texto que nós vamos refletir é o mesmo texto do último vídeo aqui do nosso canal, que foi o texto de 2 Reis, capítulo 5, quando lá nos fala a respeito da história de Naamã. Eu quero ler com vocês alguns versículos aqui neste texto. 2 Reis, capítulo 5, Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. E o versículo 1 termina dizendo que era ele herói de guerra, porém leproso. Eu quero pular agora para o versículo de número 4, quando diz assim: Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Versículo 10 agora. O versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, pois se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Amém? Como lidar com o sofrimento? No primeiro vídeo nós falamos a respeito da menina, da escrava, que estava lá na casa de Naamã, a serviço da sua senhora. Agora nós vamos frisar a respeito de Naamã, que era o doente, que era o enfermo aqui nesse texto. Eu vejo pelo menos 3 situações ou 4 situações muito difíceis na vida de Naamã. A primeira delas é que Naamã estava doente. A doença bateu na porta da sua casa, da sua vida, e agora ele, tão conceituado, aquele grande herói de guerra, está com uma doença física que abala não apenas o seu corpo, mas também o seu emocional. A sua vida, a sua carreira, a sua história, os seus planos, os seus sonhos agora estão em jogo. E há uma outra situação também que nós precisamos frisar em Naamã, é que Naamã, ele não era crente, ele não era da linhagem do povo de Israel, ele não era da linhagem do povo da promessa, ele era um homem longe, distante, nem sabia quem era Deus, nem sabia quem era o Senhor. Ele viajou da Síria até Israel para ser curado. E a outra coisa que nós aprendemos com Naamã também é que Naamã era extremamente orgulhoso. O problema de Naamã não era apenas a lepra, mas o problema de Naamã também era o seu orgulho. Você pode ver que em alguns momentos aqui na leitura ele ficou indignado com o que o profeta Eliseu havia falado para ele. Eu quero frisar com você algumas coisas sobre como nós podemos lidar com o sofrimento aprendendo com Naamã. Primeiramente, que o sofrimento, irmãos, ele não é um ponto final na história da sua vida. Deus manda te dizer que
onde colocar um ponto final, Ele está colocando uma vírgula e escrevendo uma nova história na minha e na tua vida. Você recebe essa palavra? A outra coisa que eu aprendo, irmãos, é que o sofrimento, as dificuldades da vida, elas evidenciam que nós não somos heróis, que nós não somos superpoderosos, mas que nós somos dependentes de algo que só o Senhor pode fazer. Aqui no texto, irmãos, o Naamã, ele vai ouvir a sua esposa. O Naamã, ele vai acreditar nas palavras daquela jovem escrava na sua casa. E o Naamã, ele vai buscar ajuda. Tem muita gente sofrendo porque não busca ajuda. Tem muita gente sofrendo porque não quer dar o braço a torcer. Eu falar com fulano de tal, eu depender da fulana de tal, em hipótese alguma. Olha, Deus manda te dizer neste vídeo. Há pessoas que o Senhor vai colocar na sua vida para ser um canal de bênção, para ser um canal de milagre, para que o milagre e a bênção do Senhor alcance também a sua vida. Outra coisa que eu aprendo com Naamã, meus amados irmãos, diante do sofrimento, ele vai até o rei de Israel. Muitas vezes o sofrimento nos faz ir a pessoas que não têm poder para nos ajudar. Muitas vezes o sofrimento nos faz buscar e falar com pessoas que não podem nos ajudar. Só que o profeta Eliseu, irmãos, o homem de Deus, que está a quilômetros de distância do palácio, que não recebeu carta absolutamente nenhuma, mas recebe uma revelação dos céus e manda uma palavra para aquele homem chamado Naamã: pode ir até a casa do profeta, porque algo vai acontecer sobre a tua vida. O que a menina disse para ele? A menina não disse para ele procurar o rei. A menina disse que, olha, se ele estivesse diante do profeta. Só que quando ele chega na casa do profeta Eliseu, o profeta Eliseu não o recebe, nem sequer sai para o lado de fora para falar com ele, manda um recado: olha, fala para ele mergulhar ali no Rio Jordão 7 vezes que ele vai ficar curado. Nem sempre as bênçãos de Deus, elas vêm na embalagem que nós gostaríamos. Nem sempre as coisas de Deus, elas acontecem no nosso tempo, do nosso jeito, mas o milagre do Senhor vai chegar. Pastor, o que nós podemos aprender com isso? Diante do sofrimento, irmãos, não importa a nossa patente, não importa as nossas prerrogativas, a nossa história, nós vamos precisar de que pessoas nos ajudem. Diante do sofrimento, não adianta ser orgulhoso. E aprenda uma coisa, irmãos, que a bênção de Deus não é só para quem é crente. A bênção de Deus não é só para quem é evangélico, católico, ou seja lá qual a religião que for. Deus, ele olhou lá dos céus e disse: Naamã, eu vou te abençoar e vou te curar. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. E saiba de uma coisa, irmãos. O que faz a diferença na nossa vida não são as nossas lágrimas. O que fez a diferença na história de Naamã não foram as suas tristezas ou depressões, mas sim as suas atitudes. Ele creu, saiu da sua terra e foi até Israel. Você tem crido na palavra profética de Deus liberada sobre a tua vida? Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que diante do sofrimento, diante das dificuldades, o Senhor vai se levantar e vai vir ao encontro de cada um de nós. Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.